convidar. Vamos unir os nossos pensamentos, as nossas mentes, os nossos corações. Vamos alcançar o coração do nosso querido e amado Mestre Jesus e rogar pela sua presença, através dos seus mensageiros, dos seus emissários. Neste momento, quando estamos iniciando mais uma reunião em nome de Deus, vamos rogar aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais do caminho da luz, que nos assistam, que nos inspirem e que nos forneçam tudo aquilo que precisamos para podermos continuar com os nossos compromissos nesta jornada terrena. Pedimos aos nossos amigos espirituais que esta paz que nos envolve, essa energia positiva no ar, possa se estender em todos os lugares deste imenso universo, onde haja alguém precisando de ajuda, alguém precisando de esperança, de evangelho e de luz. Aos nossos irmãozinhos acamados, hospitalizados, aos nossos irmãozinhos em situação de rua, que todos possam receber do alto o calor, a cura e tudo que precisam para poderem continuar com a sua vida terrena. Pedimos que Jesus abençoe o nosso irmãozinho Haroldo, responsável pela mensagem evangélica desta manhã. Esta manhã bonita, fria, mas cheia de energia positiva. Que ele possa transmitir para nós tudo o que preparou, que estudou, e que todos nós possamos estar atentos, assimilar a lição da manhã e colocá-la na nossa vida diária, no nosso comportamento, para podermos alcançar mais um degrauzinho na nossa evolução, na nossa educação moral. Abençoa todos nós, Senhor, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Haroldo, agora é com você, querido. Que Jesus te ilumine. Bom dia a todos. É com imenso prazer que estamos reunidos aqui nessa corrente de pensamento tão positivo aqui do Centro Caminho da Luz. Hoje nós vamos conversar a respeito deste livro, né? Momentos de Saúde e de Consciência, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Antes de entrar no livro propriamente dito, gostaria de rever aqui alguns conceitos, né, sobre os quais a gente tem conversado também, né? E há uma frase do Jung, né, que fundamenta muito aqui a Joana de Ângeles, né, nessa parte de psicologia humana, vamos dizer assim, que diz o seguinte, né? Vejam só,
Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu quero ser. Aqui nós já temos uma lição muito importante para a nossa vida, para a nossa existência humana, no sentido de que pode ter acontecido o que for, seja lá o que for que aconteceu na nossa vida, nós não somos isso. Nós não somos o que aconteceu. Nós somos o que nós queremos ser. Aí é uma lição no sentido de renovação, né? Que devemos ter sempre essa perspectiva de renovação, de mudança, né? Nós temos aqui também alguns conceitos básicos que é sempre bom retomar do Jung, né? Que é a questão do ego e do self. Lembrando sempre que o ego é nosso aspecto de socialização, nosso aspecto social. E o self é nossa essência divina, é nós mesmos, é o Cristo interior que está em nós. Então, é muito importante esse alinhamento do que somos internamente, que é o self, com o que somos na sociedade, com o que somos com os outros, que é o nosso ego, o nosso relacionamento social, a nossa parte de socialização, né? E outro aspecto aqui nessa introdução, eu colocaria o seguinte, né? O processo de individuação, que nós temos que buscar esse self. A individuação é cada um de nós foi feito para realizar determinados objetivos. Por isso que não há razão para inveja, não há razão para comparação. Nós temos que internamente nos encontrarmos e procurar essa razão da nossa existência. Esse é um processo de individuação, segundo o Jung. E gostaria de falar também um pouco nessa introdução sobre a questão da leitura, que a base da nossa formação é a leitura, né? E aqui citaria também, que eu já conversamos sobre essa citação de Cecília Meirelles, né, quando ela diz: a vida só é possível reinventada. Então, a vida só é possível com uma constante reinvenção de nós mesmos. Nós temos que sempre estar procurando essa reinvenção, essa criação, o novo, né? Porque somos co-criadores da obra divina, somos co-criadores, né? Devemos tomar, então, essa consciência. Nesse sentido, na nossa evolução intelectual e espiritual, nós devemos ter sempre em mente esse conceito de leitura, né? Porque, às vezes, a pessoa pode falar assim: olha, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já li o Nosso Lar. Mas isso não quer dizer nada, gente. Porque cada vez que nós nos debruçarmos sobre esses textos, vamos encontrar coisas novas. Nós devemos dizer que estamos sempre aprendendo com esses livros. Não há como, é como eu falar assim: olha, eu já conheço a oração, né? O Pai Nosso, eu já conheço, já domino essa oração. Não é assim. Por quê? Cada vez que nós lemos o mesmo texto, seja o Evangelho, sejam
um livro do Divaldo Franco, Joana de Ângeles, as nossas circunstâncias são diferentes. E cada vez que rezamos a mesma oração, as circunstâncias e as necessidades e os contextos são diferentes. A situação é diferente. Por isso, vamos evitar de dizer, já li, eu já conheço. Nosso lar eu já conheço. Mas cada vez que estudarmos esse livro, vamos descobrir coisas novas e assim sucessivamente. Por quê? O que evolui muito também é nossa capacidade de entender os símbolos, entendimento dos símbolos. Vamos dar um exemplo aqui, olha. A cruz. Vamos imaginar uma cruz, um símbolo, uma cruz. Lá na Idade Média, nós pensávamos assim, esse é o símbolo da crucificação, do sofrimento, da paixão de Cristo. Hoje, graças à evolução da literatura espírita, nós temos outro conceito. É a cruz vazia. Quando eu vejo a cruz, eu penso na ressurreição de Cristo. A cruz está vazia. E assim também a nossa vida. O que nós vamos ver numa cruz? A crucificação, a paixão, o sofrimento, ou a cruz vazia? A cruz está vazia. Agora é a ressurreição, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, no entendimento desses símbolos, que nós vamos evoluindo também nesta vida, e vamos tendo sempre uma interpretação nova, seja de textos, seja de nós mesmos, né? Vamos procurar entender o nosso grande símbolo aí, que somos nós mesmos, né? Afinal, quem nós somos? E vamos procurar evoluir, vamos procurar nos aprofundarmos nessa interpretação de símbolos. E aqui, então, entramos agora, né, depois desse preâmbulo aqui no livro, né? Momentos de saúde e de consciência. Vejam que título bem significativo, né? A conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Todo ser humano busca a conquista da saúde integral. Então, através dos séculos, várias ciências procuram essa meta, que é a saúde integral, né? Bem colocado aqui, né? À medida que a criatura se autodescobre e se autopenetra com os equipamentos do amor, constata que a saúde é uma conquista interior. Essa é a base aqui dos conceitos de Joana de Ângeles, que ela nos ensina nesse livro, né? Então, a saúde como uma conquista interior, né? Vejam que isso muda completamente a nossa uma visão mais comum, mais tradicional, de que a saúde como algo externo. Então, a saúde como conquista interior. Perturbado o equilíbrio energético de sustentação das células, os fatores imunológicos sob bombardeio de descargas mentais destrutivas. Vejam a força dos pensamentos, né? Bombardeio de descargas mentais destrutivas alteram-se
facultando a instalação e o desenvolvimento dos agentes mortíferos que produzem a degenerescência do organismo. Então, a saúde é uma conquista interna e aqui nos é ensinado a força do pensamento, como lidamos com o pensamento na nossa vida e as consequências disso na nossa saúde. Aqui também é um ponto, o vocabulário, a terminologia de Joana de Ângeles nos leva muito a refletir sobre cada palavra aqui empregada. Vejam só. A libertação do entulho moral e mental. Quer dizer, nós temos que nos libertar do entulho moral e mental. O que quer dizer isso, gente? Esse entulho mental e moral. Nós vimos que nesse nosso mundo interior, nessa nossa vida interior, nós devemos considerar muito a nossa paisagem mental, né? O que nós estamos vendo interiormente? Estamos tendo uma visão ampla do mar, do céu, estrelas. Qual é a nossa paisagem mental? Qual é a nossa casa mental? Também devemos refletir sobre isso. Essa nossa casa mental. Mas será que nós, lá internamente, nós temos uma casa mental ou vivemos como andarilhos, sem destino, sem se fixar em valores positivos? Então, vale a pena essa reflexão interna, essa reflexão para dentro de nós mesmos. Esse livro aqui, gente, é informação e oração também, sabe? Tem um lado de oração nesse livro aqui. Vejam só esse lado de oração. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Submetendo-me a essa força vital, tudo se me torna acessível e poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Vejo que vem a ser aqui uma oração, né? Algo que nós devemos internalizar assim, com muita consciência. Mas vamos analisar aqui, olha. Esse conceito de Deus, aqui que nós temos, esse arquétipo de Deus, aqui aparece como psiquismo divino. Lembrando que o psiquismo é um conjunto de processos mentais. O conjunto de processos mentais, de pensamentos, sentimentos, isso é o psiquismo. Então, o psiquismo divino flui através de mim. Nós já comentamos também, em outras ocasiões, que, segundo Madame Blavatsky, né, ela fala o seguinte, que a pior coisa para o ser humano, né, nós já comentamos isso, é o sentimento de separatividade. A pessoa está separada do universo.
está separada da sociedade, está separada da família e, no fundo, está separada de si mesma. Então, isso é chamado, né, por Madame Blavatsky, de a grande heresia, que ela considera o grande problema do ser humano. E isso nós podemos observar, né? Não podemos... toda pessoa que se considera isolada do todo, isolada da integração social, da integração universal, é a grande heresia, né? Então, o psiquismo divino flui através de mim, né? Então, temos que ter consciência dessa fruição, né? Desses movimentos sutis, que é justamente essa energia divina. E sustenta-me e me conduz em todos os dias da minha vida, em todos os momentos da minha vida. Então, nós estamos em sintonia, estamos em união com esse psiquismo divino. Agora, aqui também é uma frase muito interessante que diz o seguinte: há um fluxo e refluxo da força que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. Veja, então, que há um fluxo e um refluxo desse psiquismo divino. Como devemos entender isso? O que é esse fluxo e refluxo? Aqui vamos comparar com as ondas do mar, que o mar ele tem um movimento de fluxo e refluxo, né? Quando nós estamos ali na praia, ali, né, sentindo assim aquela energia do mar, né, sentindo assim nos pés, a gente sente que há um fluxo e um refluxo, né? Então, traduzindo aqui nessa dinâmica, porque de repente poderíamos querer só o fluxo ou só o refluxo, mas é justamente essa dinâmica entre duas coisas opostas que se obtém o equilíbrio, né? E de mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Então, nessa integração com o psiquismo divino, depende de nós mesmos coordenar todo esse movimento, assimilarmos todo esse movimento. Então, tirando aqui uma primeira conclusão, a nossa saúde depende da nossa integração com o universo. O que é isso, integração com o universo? A espiritualidade é universal, né? Essa integração com o universo e a integração social e a integração com nós mesmos. Eu não posso estar fugindo de mim mesmo. Eu não posso recusar a encarar a minha própria situação, minha própria realidade. Eu tenho que me analisar com amor, com sutileza, como um amigo, e aí eu tenho uma compreensão melhor para não ocorrer nesse fato que Madame Blavatsky chama de a grande heresia da separatividade. Então, não estamos separados, gente, estamos integrados. Sempre que nos afastamos dessa integração, corremos o risco com a nossa saúde. E aqui o primeiro capítulo, né? Esse livro aqui é muito profundo, um livro que, né, selecionei algumas partes aqui, evidentemente que há toda uma riqueza aqui que iria, assim, um certo tempo para a gente poder desenvolver. Capítulo 1 já nos dá aqui uma lição. Decisão de ser feliz.
Veja, aqui uma lição. Será que nós temos a decisão de ser feliz? Ou sequer pensamos nisso, ou não sabemos nem o que isso quer dizer, ou não tomamos essa decisão? Então, o título do capítulo aqui: Decisão de ser feliz. Às vezes nós demoramos para tomar certas decisões, né? Mas a primeira decisão talvez seja essa, né? A decisão de ser feliz. Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Aqui é o fluxo e o refluxo também, gente. Eu não posso que a vida me seja agradável, que a vida somente a mim seja agradável e aos outros não. É o fluxo e o refluxo. As duas coisas se completam. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento de tua existência. Nós temos que buscar os novos estímulos. Isso chama-se a criatividade que devemos ter na nossa vida, a criatividade. As decisões, a primeira decisão é a decisão de ser feliz. Aqui também é usado, né, são os termos muito precisos usados aqui, é o descoroçoados, ou que muitos falam desacorçoados, né? Pessoas desacorçoadas. Aqui, descoroçoado, mais popularmente se fala desacorçoadas. Acho que todos conhecem esse termo, né? Só fala, estou muito desacorçoada. Essa palavra, gente, tem na sua raiz a palavra cor, quer dizer coração. Quando a pessoa fala estou desacorçoada, quer dizer estou sem coração, né? Desacorçoada. Desanimada, sem ânimos. Ânimos quer dizer alma. Desanimada. Então, vale a pena aqui refletir um pouco sobre a precisão aqui desses ensinamentos de Joana de Ângeles, né? Nós temos que ser geradores de bem-estar, geradores de alegria, geradores de simpatia. Nós queremos receber tudo isso, mas nós devemos pensar que na nossa função primordial de geradores de energia, porque somos co-criadores. Gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, representa um crescimento emocional significativo e maturidade psicológica em pleno desabrochar. Então, vamos pensar numa integração com a consciência cósmica. Nossa consciência cósmica, integração com o universo, coisa muito distante, não, gente? Integração com o universo. Mas Joana de Ângeles define também Deus como consciência cósmica. Daí que nós devemos entender essa referência ao universo. Então, vejam só. Ser feliz ou desventurado é uma opção voluntária, é a opção de cada um. Ser feliz ou desventurado. O que eu sou, o que serei, depende de mim. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. Aqui nós, a literatura espírita, nós sabemos muito bem que, primeiro, tudo se sucede no plano mental e depois se materializa. É do mental, do pensamento, para
a materialização. É desse jeito que acontece. Agora, se eu não materializo, se eu não mentalizo, como que eu vou querer um resultado material positivo? É esse lado de cocriação, a mentalização de coisas positivas para que se materializem. Vamos ver aqui. E as nossas dificuldades, hein? E os nossos problemas? Como entram aí nesse contexto, nesses ensinamentos? A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. Quer dizer, alguma coisa nós fizemos e nós estamos sofrendo as consequências hoje. O ser humano geralmente não aceita isso. Ele acha que está passando por uma situação difícil por pura injustiça, que ele não merece isso daí. Por que acontece só comigo isso? Não mereço isso. Mas há uma lei de causa e efeito. Lá no passado, em vidas transatas, ou nesta vida mesmo, nós nos colocamos nessa situação. Agora, nós podemos mudar. A vida renova-se a cada momento. Então, eu fiz lá, provoquei uma situação X que teve a consequência X. Mas só por comodismo que eu devo aceitar passivamente essa situação. A vida renova-se a cada momento e eu devo trabalhar para melhorar as nossas condições, as minhas condições existenciais. Isso requer um envolvimento da nossa parte. Todo aquele que não se envolve positivamente nunca se desenvolve. Então, temos que ter esse envolvimento. E aqui segue, então, a lição de Joana de Ângeles. A presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Vejam que termo importante foi usado aqui, gente, que é o processo. Porque é um processo, né? É um trabalho mais organizado. Isso é um processo. O processo é um trabalho que ele tem uma base mais científica, ele tem um início, um meio, um fim. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu estou num processo. Essa é a palavra que Joana de Ângeles aqui nos ensina, né? Apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Cada momento constitui-me oportunidade nova para avançar ou corrigir erros. Aqui uma questão filosófica muito importante. Porque lá no passado se colocou essa ideia de eternidade. E às vezes achamos uma coisa muito abstrata, assim, eternidade. A eternidade é o aqui e agora. Aqui, fora do aqui e agora, não existe nada. A eternidade é este momento que nós estamos vivendo, é este presente. Senão eu penso assim, bom, lá na eternidade, quando eu chegar na eternidade, um conceito muito vago, muito abstrato. Eternidade é o aqui e agora, não é? A transformação que a vida opera são fases de desenvolvimento. Então, renovação e luta, pois que sou filho de Deus.
Aqui tem um capítulo muito interessante, gente, que nós devemos ler sempre com atenção, que chama-se Fenômenos Renovadores. Esse livro aqui é norteado pela renovação, pela mudança. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Esse deve ser o princípio da nossa vida, de transformação, de mudança. Senão eu fico parado, fico estacionado, não há evolução. Nada permanece inalterável. Nós temos certas ligações kármicas e que nós devemos trabalhar para equacionar devidamente, superar essas condições. A mudança é fenômeno natural do processo renovador, renovação. Tudo quanto não se renova, morre, impondo o normal efeito nessa situação. Então, são palavras aqui de Joana de Ângeles. Tudo quanto não se renova, morre. Essas alterações na criatura humana procedem de estados diferenciados de consciência. Agora, algumas pessoas poderão se transformar mais e outras menos. Depende do quê? Depende do estado de consciência. E aqui nesse capítulo ela volta a usar esse termo processo. Processo. Então vamos entender aqui que há uma certa complexidade, uma certa atenção no trabalho que nós estamos fazendo com nós mesmos, que é um processo. O processo que precede a ação é de natureza mental, né? Como nós vimos. Primeiro é a mente, o que nós pensamos. Portanto, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Então, é a materialização do pensamento. Tudo aquilo que nós pensamos tende a se materializar. Os teus pensamentos seguem a linha direcional das tuas aspirações. Aí que está. O que eu penso? Qual a qualidade dos meus pensamentos? São as minhas aspirações. E quais são essas minhas aspirações? Cada um de nós deve procurar, como Jung falou, esse equilíbrio entre o eu, entre o ego e o self. O self é aquele ser diferenciado que cada um de nós é. Cada um de nós é um ser único. É um ser diferenciado. Essa deve ser nossas aspirações, que na Índia se chama Dharma. Quer dizer, o motivo, a razão, o objetivo da minha vida. O encontro comigo mesmo. Isso chama-se self, ou si mesmo. O que anelas, o que desejas na emoção, elabora na construção mental. Sucederá, portanto, conforme o queiras. A lei de renovação propele-te a modificação da estrutura dos dias por vindouros mediante a tua conduta presente. Então, modificação da nossa estrutura. Revisa quanto antes os teus planos de ação. Submete-os a uma análise tranquila e considera tuas possibilidades atuais, refazendo programas e estabelecendo metas novas. Nós temos que ter sempre metas novas em nossa vida.
Nós queremos renovação, queremos saúde, estamos no inverno, vem a primavera, queremos mudança. Então, metas novas, né? Devemos nos adequar, né, a essa estrutura da natureza. Vejam só. A força divina perpassa pela minha mente e meu corpo. Aqui uma condição muito importante que a gente, às vezes, inconscientemente não leva em conta. Veja só. Nós devemos agradecer pelo lar em que nós nascemos. Nós devemos agradecer. Se nós estamos nesse estágio de evolução, é graças a uma família que nos propiciou condições de estarmos onde estamos. Mas é importante o reconhecimento. Temos que reconhecer isso. Pode ser que, né? Pode ser não, e acontece que muitos dos nossos irmãos renascem em situação penosa para treinamento de evolução. Às vezes o ser humano nasce em condições muito precárias, condições familiares, condições sociais, em países em situação de guerra, em países em situação de miséria. Nós aqui no Brasil somos privilegiados e devemos reconhecer isso. E devemos reconhecer também o valor pelo reconhecimento pelos esforços dos nossos familiares para a nossa evolução. Isso dá muita diferença. Isso muda completamente a pessoa. Se é uma pessoa agradecida, que reconhece pelo esforço familiar que foi feito para a sua evolução, é um perfil. Mas se não reconhece, a situação é bem diferente. Aqui nesse capítulo fala então sobre liberação. As cargas mentais negativas possuem a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Então, as engrenagens mentais estão lá, tudo funcionando, né? Então, todas essas engrenagens, evidentemente, que é uma metáfora, né? Para dizer que está tudo correndo assim devidamente. Agora, as cargas mentais negativas. Nós devemos perceber quando somos tomados por essas cargas mentais negativas. Eu vou perceber isso primeiro, se eu me observar bem, eu já vou ter um mal-estar com isso, já vou ter uma sensibilidade para perceber essas cargas mentais negativas. É muito difícil controlar o pensamento. Realmente é. Mas eu tenho já indícios de como trabalhar nesse sentido. Essas cargas mentais negativas desorganizam as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Além de desorganizar, então, nós devemos, né, estamos sendo conduzidos aqui nesse livro, nessa linha, de que o mental influencia o físico, influencia o material. É do mental que vem, vamos dizer assim, de uma forma figurada, né, descendo para o plano físico, para o plano objetivo, né? E acostumando-se, será necessário ingente esforço para destrinçá-lo no sutis emaranhado dos campos de energia geradores da vida.
A questão é que essas cargas negativas, como Joana de Ângelo está falando aqui, vêm em sutis emaranhados, estão um tal emaranhado, uma tal confusão que se apresenta que o ser humano ele se sente, às vezes, incapaz de sair dessa situação. Tá? O emaranhado, né? Sutis emaranhado dos campos de energia. Aqui, ó, vejam só, um parágrafo aqui que eu achei importante. Recordações desagradáveis. Será que nós temos na nossa vida recordações desagradáveis? É um bullying, por exemplo, que se a pessoa não souber superar, ela leva para o resto da vida. Influi muito na formação da personalidade, ela não soube superar. Recordações desagradáveis. Pensamentos perturbadores. Nós devemos entender, gente, esse pensamento está perturbando, ele está desequilibrando, está gerando uma situação de conflito e tudo mais. Ideias viciosas. Aquelas ideias que sempre se repetem como vícios. Frases deprimentes de ontem ressumam como necessidade de queixas. Então, a pessoa vira um reclamão, vamos dizer. Está se queixando de tudo. Está se queixando da sua situação existencial. Ressentimentos guardados. Vejam aqui, ó, ressentimentos guardados, disfarçados, mas estão lá. São ressentimentos mal digeridos, ressentimentos guardados, iras conservadas. E essas iras conservadas se manifestam da seguinte forma. Se eu encontrar novamente essa pessoa, ela vai ouvir umas coisas que eu não disse. Essa pessoa vai ver o que vai acontecer com ela. Essa pessoa fez isso, isso e aquilo, então ela vai ver o que vai acontecer. São iras conservadas. Depreciação de si mesmo. Jamais, gente, jamais podemos nos depreciar. Depreciação de si mesmo. Nessa depreciação de si mesmo, devemos considerar jamais pensar que se eu tivesse feito isso ou aquilo, a vida seria diferente. Se eu estou aqui desse jeito, é porque foi o melhor para mim. Nas condições, nas circunstâncias que eu tive, as opções, as escolhas que eu fiz foram essas e aqui estou eu. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Nós já lemos da outra vez aquele texto do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que era sobre se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu tivesse... Isso aí não existe, gente. Existe a nossa realidade existencial, né? Desamor. Num conjunto de ingredientes destrutivos que terminam por desorganizar o ser que se lhe permite vitimar. Vítima. Quando eu me julgo vítima, estou acionando esses elementos destrutivos da mente que vão influenciar a saúde mental e os acontecimentos objetivos. Submeter-se às reminiscências deploráveis torna-se uma forma de infeliz masoquismo. Gostar de sofrer. Masoquismo. Eu fico lá pensando, eu fico remoendo o que aconteceu comigo. Olha,
E por trás sempre um sentimento de vingança também, né? Se eu puder, né? Se tiver oportunidade, já entro com a vingança também, né? Toda vez que alguém se apoia na autocompaixão, diante do interesse da existência planetária, acomoda-se ao sucedido. Toda vez que me julgo vítima daquela situação desagradável, toda vez que eu tenho pena de mim mesmo, coitado de mim, eu mereço muito mais do que tenho. Não mereço isso que aconteceu comigo. Acomodação. Estou me acomodando com o que sucedeu e não tentando reunir energia, conhecimento, consciência para superar essa situação que aconteceu. Preserva-o por conformismo. É o conformismo. E aqui, Joana recomenda, não. É inadiável a decisão de ser feliz. Reverta, muda o que aconteceu. Aqui também, nessa existência planetária, nós nos vinculamos com pessoas simpáticas, ou, vamos dizer, entre aspas, antipáticas, né? Vamos ver o que Joana diz sobre isso. Cada um se vincula aos seres de que necessita para a evolução. Não é por acaso, não. Se eu estou naquela dificuldade com aquela pessoa, é necessário para a minha evolução. Permanecer, porém, ergastulado a esse evento afligente é atitude acomodatícia com o negativo e perturbador, quando teria elementos valiosos para a libertação. Então, veja só. Mantendo essa situação, Joana de Ângeles usa aqui ergastulado. Por que ela fala que estamos ergastulados, né? Eu procurei no dicionário, fui até o dicionário para ver esse termo, ergastulado. E há realmente um motivo para se usar essa palavra, ergastulado. Ergástulo. Sabe o que quer dizer ergástulo, gente? Na Roma antiga, cárcere para confinar escravos. Vejam a que situação que nós chegamos e nem sempre conseguimos nos enxergar. Como se diz, falta um espelho, né, para a gente ver quem realmente nós somos. É muito fácil falar do outro lá, né? Aquela pessoa lá não se vê no espelho, não se enxerga. Tá? Aquele lá não se enxerga, não está vendo o que está fazendo. E nós? Então, esse ergástulo é o lugar de confinamento de escravos. Então, aqui, gente, para finalizar, né? Estamos aqui no tempo aqui para finalizar. O ressentimento, o medo, a queixa. Ressentimento, o medo, a queixa, a reclamação do passado, mais te farão dependente do acontecido, no qual inconscientemente te apoias a fim de não lutares pela restauração da paz e logro da alegria. Experimenta o prazer de reconstruir o teu futuro e de pronto começará a ser uma pessoa feliz.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma parte do livro aqui, mas acho que a gente pode deixar bem claro, tirar algumas conclusões aqui para finalizar, né? Que a decisão de ser feliz, o nosso plano mental, que se nós descuidarmos, né, vão ter as consequências na materialização e na nossa saúde física também. É do plano mental que sucede a nossa saúde física, o nosso bem-estar. É natural, né, gente? Se eu estou com um sentimento negativo, isso daí destrói. Não precisa muito estudo para ver as consequências disso, né, da pessoa sem controle emocional. É uma carga muito negativa no físico, né? E então, ressentimento, medo, não ter medo do quê? Não podemos ter medo. Nós somos co-criadores, nós temos a essência divina dentro de nós. Então, ressentimento, medo, queixa, reclamação do passado são estados mentais que devemos excluir em busca da consciência, em busca do bem-estar, em busca da felicidade. Então, era isso que é uma parte do livro aqui, né? Um livro muito rico. Tem realmente aspectos aqui que valeria a pena, né, a gente retomar sempre, né, que aconselho a leitura desse livro para que, né, cada um de nós possa se aprofundar aqui nessas preciosas lições para a nossa vida, para que possamos conduzir melhor a nossa existência aqui na Terra. Obrigado a todos pela atenção.